Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos os inscritos no meu canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje eu quero falar a respeito do arrebatamento e do juízo final. Porque a religião prega, ensina que o juízo final está às portas, é no futuro. A Bíblia diz que o juízo final era para a geração de Jesus e era para aquela nação de Israel, para a nação dos judeus. Mas quem está faltando com a verdade? A Bíblia ou a religião? Eu particularmente, eu acredito na Bíblia, que a Bíblia está falando a verdade. Mas por muito ouvir, por muito ensinar, a religião, muitos fiéis acreditam que o juízo está para o futuro, porque muitos não pesquisam, não estudam, têm preguiça de estudar. Eu vejo mesmo aí na graça, tem muitos irmãos que dizem que está pregando a graça, está vivendo a graça, que saiu da religião, mas a gente entende que eles saíram da religião, mas não conseguiram tirar a religião de dentro deles. Igual aqueles hebreus que Deus tira do Egito, eles saíram do Egito, mas percebemos que eles não conseguiram, muitos deles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. Então, a graça, os ensinamentos da graça ficou parado com a morte de Paulo. A religião diz que a graça é uma nova religião que está surgindo. Meus queridos, vocês que acreditam, que estão na religião, que acreditam que a graça é uma nova religião, não é. É antiga. É antiga. Mas porque o apóstolo Paulo, que foi o pregador da graça, morreu, ali em 67, ali por volta do ano 67, da época de Cristo, então ali ficou parado o evangelho da graça. Por entenderem os judeus, os hebreus, que não fazia sentido. Basta você estudar, entender e ver as dificuldades que o apóstolo Paulo teve com os judeus. E por muitos entenderem que a graça não dava retorno financeiro. Basta você ver os padres cobrando indulgências. Martinho Lutero, o reformador da igreja, veja a revolução que ele fez naquela época. Mas hoje a crença está aí. Muitos não estudam, não buscam para ter um conhecimento. Mas quem está faltando com a verdade? A Bíblia ou a religião? Os personagens bíblicos ou a religião? Vamos para o estudo para nós entender. Porque toda a promessa da Bíblia, de juízo, de renovo, toda a promessa que tinha era exclusivamente para os judeus, para os hebreus, tirados do Egito, e não para as demais nações. Isaías capítulo 9, no versículo 7, nós vamos começar a entender. Eu separei alguns capítulos, alguns versículos, porque não dá para fazer um estudo amplo, mas se você acompanhar o meu canal, os meus vídeos, você vai entender a mensagem. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que não vai estar diferente, que Deus vai te mostrar aquilo que Ele me mostrou e mostrou a muitas pessoas que saíram da religião. Então, Isaías 9, versículo 7, Isaías falando do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim. Isso é uma promessa. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça. Veja que a promessa era de estender o reino de Davi, fortificar em retidão e justiça. Isso era uma promessa, uma profecia. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja bem que aqui já uma promessa de Deus
através do profeta Isaías. Daniel capítulo 10, do versículo 13 e 14, há também promessa, profecias. Veja que Daniel diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel estava na Pérsia, ali os reis da Pérsia estavam resistindo a ele, Miguel foi lá ajudar ele, e ele deixou ali na Pérsia, porque a palavra não era para os reis da Pérsia. Veja o versículo 14: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias. Faz entender o teu povo. Daniel era de qual povo? Era dos judeus. Por que o anjo falou que veio fazer entender o que ia acontecer com o povo dele? O que ia acontecer com os judeus, com os hebreus? Porque Daniel era judeu. Pois a visão se refere a dias adiantes, ainda distantes. Então, não era ali nos dias seguintes. Se você pegar o livro de Daniel e ligar com o Apocalipse, você vai ver que estava distante mesmo. E aqui a promessa de Deus era para os hebreus, meus queridos. Não era para os gentios, era para os hebreus, descendentes de Abraão, o qual Deus tinha tirado da terra do Egito, da casa da servidão, e Deus tinha colocado leis para eles. No final dessas leis, eles iam ser julgados, porque eles não obedeciam à lei. Agora, por que a religião diz que vai ser julgado os gentios, uma vez que não tem lei para gentios? Nunca teve lei na Bíblia para gentios. É de se pensar. Agora vamos ver aqui em Mateus 4, no versículo 16 e 17. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz? Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Quem eram? Os hebreus. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, o reino dos céus chegado em Israel, que ia dar continuidade no reino de Davi, como diz Isaías, como diz Daniel. Daniel capítulo 12, no versículo 1 em diante, fala assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve. O tempo de tribulação que nunca houve. Se você pegar a história de Israel, você vai entender qual foi essa tribulação. Desde que existiu nação até aquele tempo, seguindo aqui o versículo: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Promessa de Deus, profecias. Para quem? Para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os hebreus, judeus. Versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vê a profecia 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre, eternamente. Veja aqui que a promessa mesmo, as profecias de Deus era para a nação de Israel. E aqui, até os que estavam mortos, eles iam ressuscitar. Mateus 27, no 51 e 52 e 53, está escrito assim: eis que o véu do santuário
se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. 52. Os sepulcros se abriram, muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Olha aí o cumprimento da profecia anterior. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Isso aqui foi uma ressurreição. Essas pessoas estavam no pó aguardando, sim. Eles estavam aguardando. Quando Jesus morre e Jesus ressuscita, primeiro, depois ressuscitaram. O que diz Daniel no capítulo e versículo que nós lemos anterior a este? Mateus 24, vamos voltar aqui em Mateus 24, versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Então aqui está falando do templo, quando Jesus saiu do templo de Israel, que foi construído por Salomão, né, e depois reformado por Herodes. Jesus ia saindo desse templo, que era considerado igrejas. Hoje é considerado igrejas aí por a religião, mas naquele tempo era um templo grande, que os judeus entendiam que ali era o céu, onde Deus falava com eles. Lembra que eles achavam que Deus estava no monte e no templo, né? A mulher samaritana diz para Jesus: nossos pais adoravam naquele monte, onde ela entende ali que Jesus era um profeta. Nossos pais adoraram naquele monte, e você diz que em Israel é o lugar que deve adorar por causa do templo, que os judeus entendiam que Deus só falava com eles no templo ou no monte. Aqui Jesus ia saindo desse mesmo templo. Versículo 2. Mas eles lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando os discípulos chegam para Jesus e mostram ali as maravilhas, beleza do templo, ele diz: não vê tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está falando do templo. Versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas. Estava falando do templo. Quando eles acham Jesus só, lá no Monte das Oliveiras, eles falam com Jesus: declara-nos quando vai ser esse tempo, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha aí, mudou a palavra, mas o sentido é o mesmo. Está falando do templo. Vamos ler de novo para nós podermos entender. Que aqui não está falando do fim do mundo, está falando do templo. Os discípulos de Jesus, eles entendiam que se destruísse aquele templo era o fim do mundo. Vamos ler de novo. Versículo 1 de Mateus 24 em diante. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Versículo 2. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está falando do templo. Versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo, do fim do mundo. Então, você viu ali duas vezes aí, para você ver que estava falando do templo. Estava saindo do templo, eles veem Jesus, vou repetir, eles veem Jesus. Ali eles ficam admirados, os discípulos de Jesus ficam admirados com a beleza daquele templo, que diz que era muito bonito mesmo. Então eles falam com Jesus, mostram, Jesus fala: tudo isso aqui vai ser derrubado. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ali eles ficam encantados com aquilo. Quando eles encontram Jesus no Monte das Oliveiras sentado só,
Eles aproveitam ali para que Jesus declara a eles quando Jesus vai vir e quando é o final do mundo. Só que ali ele está falando do templo, e para os discípulos de Jesus, se destruísse o templo, era o final do mundo, porque Jesus ia morrer e ia subir. Jesus precisava vir destruir aquele templo. Então, era essa aí que é a vinda de Jesus. Então, para a religião, Jesus mentiu aqui. Porque quando os discípulos falam no final do templo, ele fala o final do mundo. Eles mudam a palavra. Mas ali está falando do templo. Mateus 24, do versículo 30. Mas você pode acompanhar esse estudo aí na sua casa. Pode estudar o capítulo todo na sua Bíblia, que não vai estar diferente. E você vai ter um entendimento. 24 ainda, no capítulo 24, agora no versículo 30 em diante. Então aparecerá, Jesus estava falando para eles, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhe ajudarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aquilo é a continuidade da conversa de Jesus com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. 32. E aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna terno e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, como eles mexiam com a agricultura, eles sabiam essas coisas. E aqui Jesus dá esse exemplo para que eles ali já estavam entendendo, que eles já estavam vendo o que estava acontecendo. E eles sabiam que estava próximo. No versículo 33, igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo. Está próximo. Mesmo as portas, mais de 2000 anos? Ou Jesus mentiu aqui? Continuando aqui no versículo 34, Mateus 24. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então Jesus falou assim, está próximo e está às portas. E ele falou, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas se aconteçam. Ué, se está às portas, se não passava aquela geração que Jesus estava ali presente, sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui estou falando do templo, mas os discípulos mudaram a palavra templo para final de mundo e a vinda de Jesus. E Jesus, continuando, ele diz, não passa essa geração, porque está próximo e está às portas. Então, para a religião, Jesus estava mentindo aqui. Porque se estava às portas, se estava próximo na época de Jesus, e agora, o que dizer? De lá até aqui, quanta geração ou gerações não passou? Porque uma geração dura, segundo a Bíblia, de 40 anos, mais ou menos, ao tempo de 40 anos. Quantos 40 anos de lá até hoje? Então Jesus estava mentindo para os discípulos. Olha, ele estava mentindo. Eu estou falando que vai ser nessa geração, mas não vai. Eu estou falando que está próximo, está às portas, mas não está. Como entender o ensinamento da religião? Porque eu vivo a graça, eu entendo, eu conheço o texto e creio que o texto bíblico está com a verdade. Está falando da geração de Jesus, do templo de Jesus, e não está falando do fim do mundo. Está falando de um juízo para Israel. Está falando de um juízo e um final do templo. Porque os discípulos mudaram, pode ler aí na sua Bíblia, eles mudaram do templo para final de mundo e da vinda de Jesus para destruir aquele templo. Outro personagem também bíblico aqui em Hebreus 10, 36, 37 os versículos,
Porque necessitais de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Versículo 37. Pois ainda em breve, ou ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Então o apóstolo Paulo estava mentindo? Em Hebreu 10, eu vou ler de novo. Hebreu 10, 36, 37. O apóstolo Paulo ensinando ali os hebreus, os judeus, ele diz no versículo 36, por que necessitais de perseverança, perseverar firmes na palavra, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, versículo 37, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Em bem pouco tempo, que pouco tempo é esse? Pouco tempo, há mais de 2000 anos? Ou pouco tempo na época deles ali, daquela geração? O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele ia estar no meio ali, quando o juiz de Deus viesse para Israel. Então aqui, o apóstolo Paulo mentiu ou ele estava falando a verdade? Porque a Bíblia diz, está escrito aqui, eu creio, em bem pouco tempo. Jesus disse que está próximo e cedo. E Paulo diz que em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá. E agora ele exorta o povo que ele estava ensinando ali a ficar firmes na palavra e na fé. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 5 em diante, está escrito assim, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Versículo 6, pois é por isso que foi pregado o evangelho a teus mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne. Segundo os homens na carne, mas viesse segundo a Deus em espírito. Agora, a gente vê que ante Pedro estava na esperança, e ante Pedro agora ensina sobre o juízo. No versículo 7, Pedro diz, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Então Pedro também, quando disse aqui que está próximo o fim de todas as coisas, então Pedro estava mentindo segundo a religião. Não é a Bíblia que está errada. Ou Pedro errou também aqui. Vê na sua Bíblia, meus queridos, a palavra de Deus, ela não tem mais nem menos, é o que está escrito. Não podemos estudar um texto desse aqui e falar, não, mas ele quis dizer, ele interpretou errado. Não, está escrito. Vê na sua Bíblia. Outro apóstolo aqui da circuncisão, Tiago, capítulo 5, versículo 7, o que ele falou? Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Ele ensinando, Tiago ali ensinando os judeus. Versículo 8, sedes vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago mentiu de novo aqui, outro mentiroso, segundo a religião. Ou a religião está ensinando o que não está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia está escrito que está próximo. Todos os personagens, depois de Jesus, continuou pregando e ensinando que estava às portas, estava próximo. Tiago aqui é um outro apóstolo da circuncisão que está falando. Versículo 9. Não vos queixes, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgado, eis que o juiz está à porta. Meus queridos, eu não entendo porque a igreja e os irmãos aí, tem um irmão aí no canal que ele gosta de me perseguir, e ele vem ali com uns argumentos ali, falando do arrebatamento, ele acredita que ele vai ser arrebatado, que ele vai flutuar. Meus queridos, era para os judeus, essa promessa era para aquela nação que vivia debaixo das leis. Todos os personagens bíblicos, eles apontavam ali para um período
próximo a eles ali, na época deles. Apocalipse capítulo número 1, do versículo 1 até o 3, está escrito assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviou-as pelo seu anjo, as notificou seu servo João. João estava na ilha de Patmos, não era passeando. João estava lá preso pelo Império Romano. E ali Deus notifica o anjo e manda avisar João. Versículo 2. Qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de todo quanto viu. Versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui mentiu o anjo e mentiu João também. O tempo está próximo. Há mais de 2000 anos, as portas, quando está falando das portas, é porque está chegando. Se eu chego na casa de uma pessoa e ligo para ele ao lado de fora, estou na sua porta, porque eu estou na porta da casa dele. Eu não sei de onde que a religião tira esse juízo, esse arrebatamento para o final. Ainda em Apocalipse capítulo de número 1, do versículo 5 em diante, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amam e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Outra coisa também que faz é pecador. Então, o sangue de Jesus, aqui já está falando, nos libertou dos nossos pecados. Os judeus falando. Os judeus que estavam falando isso. Aqui, quem estava falando foi João. João era judeu. Versículo 6. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, de repente você vai ter que estar andando aí, encontrar um soldado daquele que furou Jesus, né? Ah, foi você que prendeu Jesus, tal, você vai ter que falar com ele. Mas como foi? Por que você fez isso? Entendeu? Se é que está para o futuro, se aqui a gente está lendo, está vendo que já foi cumprido, que estava próximo naquela época deles. Estava ali às portas. E aqui diz que ante aqueles que ultrapassaram Jesus, que furaram ele com a espada. Os olhos dele iam ver esse juízo. E agora no versículo 8, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Conclui. Vamos ver em Apocalipse 22, o último livro do Apocalipse 22, no versículo 12. Eis que cedo vem, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Cedo vem. Meus queridos, o que é cedo? É logo, é já. Eis que cedo vem. Ué, se vem cedo, se era para aquela geração, então todos os personagens bíblicos mentiram, inclusive Jesus, segundo a religião. Versículo 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados, versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, falando de Jerusalém. Meus queridos, eu acredito que a Bíblia, do jeito que está escrita, do jeito que ficou, estava falando com a nação de Israel. Esses personagens bíblicos que escreveram, que deixou escrito, que falaram, como o próprio Jesus de Nazaré, falando do templo, os discípulos, quando vai questionar ele no Monte das Oliveiras, mudam de templo para fim do mundo e a vinda de Jesus.
E Jesus disse que está próximo, estava perto, que não passava aquela geração. E dali em diante, todos os personagens bíblicos vêm ensinando os judeus, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo, está às portas, cedo vem uma geração, vou repetir, segundo a Bíblia, atura em média de 40 anos. Não passava aquela geração de Jesus. Mas aquela geração está viva até os dias de hoje? Será que aquele povo está por aí, a gente não conhece eles, a gente vê, às vezes não sabe quem é? Ou a religião está equivocada? Ou os personagens bíblicos estavam faltando com a verdade? Esse juízo, segundo a história de Israel, se cumpriu no ano 70, com a queda, com a destruição do templo de Israel, de Jerusalém. O Império Romano se levanta ali e destrói tudo, mas foi a mão de Deus que usou eles para o juiz de Israel, para colocar fim naquela nação perversa. Aqui ficou bem claro no estudo de hoje que o juízo não é para o futuro, o juízo foi para aquela nação, aquela geração a qual Jesus viveu. Então é assim que está escrito, assim eu creio. Espero ter contribuído para você que tem dúvidas, né, no seu coração a respeito dessa questão. Pega a sua Bíblia, está aí citado os capítulos, versículos, os personagens que falaram a esse respeito e faz comparação na sua Bíblia e Deus vai te mostrar o caminho da verdade. Graça e paz. Até um próximo vídeo.